Hoje eu quero falar com vocês sobre como reduzir pelo menos 50% das nossas ansiedades. E isso vai exigir um esforço da gente, obviamente, porque reduzir as nossas ansiedades a pelo menos a metade, isso é uma grande meta. Então a gente vai ter que se empenhar e analisar algumas coisas. Mas a ideia é bem simples e o nosso ponto de partida aqui é a oração da serenidade, que eu quero que vocês entendam e memorizem, porque essa vai ser uma âncora para nos trazer mais paz. A oração da serenidade diz o seguinte: Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, a coragem para modificar as que eu posso modificar e a sabedoria para saber a diferença entre elas. E esse é um ponto central para que a gente comece realmente ficar menos ansioso. E a gente tem que tanto entender essa oração da serenidade, como também começar a pensar nas situações da nossa vida, como isso se aplica ou não, toda vez que a gente se sentir ansioso com alguma coisa. Pensem comigo, a maior parte das vezes que a gente está ansioso com algo, pelo menos 50% das nossas ansiedades são ansiedades em relação a coisas que a gente não pode modificar. Então, se existe uma coisa a qual a gente não pode modificar e a gente ficar ansioso com ela, isso não vai mudar nada. E a gente vai continuar ansioso e essa ansiedade só vai aumentar. 1 milhão de vezes a gente fica ansioso por coisas que a gente não pode modificar. Quando a gente contempla esse fato e vê que a gente não pode modificar aquilo, automaticamente a gente já fica mais calmo. Mas também muitas das nossas ansiedades também vêm por coisas que a gente pode sim modificar, mas a gente não percebe que a gente pode modificar e também a gente não tem a coragem para modificar isso, porque às vezes vai exigir coragem e obviamente é necessário uma reflexão para a gente entender a diferença entre essas duas coisas. Então, para que isso fique mais palpável, um exemplo real: falar em público. Todo mundo tem medo de falar em público, a maior parte das pessoas pelo menos tem medo de falar em público. Então vamos supor que você tem que apresentar um trabalho, alguma coisa assim, e você está ansioso. Um fato que você não pode mudar é o fato que você tem que apresentar um trabalho. Tá, mas mesmo assim você vai ficar um pouco ansioso por causa disso. Mas parte dessa ansiedade é por causa de um medo de falar besteira lá na frente. E isso você pode modificar, porque você pode se preparar para apresentar esse teu trabalho. Então isso exige coragem e força de vontade tua para se preparar. E automaticamente, quando você se preparar e agir naquilo que você pode mudar, você vai ficar menos ansioso com o fator a apresentação em si. Não sei se isso foi extremamente claro, mas isso se aplica para as mais diversas coisas da vida. De nada adianta a gente ficar ansioso porque está chovendo e preocupado. O que a gente pode fazer é sair com um guarda-chuva de casa, porque essa é a ação que está no nosso poder. Então muitas vezes a gente fica pensando demais e fica martelando naquela coisa que a gente não pode mudar. E se a gente focar a nossa atenção nas coisas que a gente não consegue modificar, naturalmente a gente vai ficar mais ansioso. Então, para a gente ficar menos ansioso, toda vez que você se sentir ansioso com alguma coisa, ansiosa, se pergunte: eu posso modificar isso? O que dessa coisa que me faz ansioso eu posso mudar e o que eu não posso mudar? E se tem alguma coisa que você pode mudar, pega e modifica aquilo. Faz alguma coisa em relação a isso, mas aceita as coisas que você não consegue modificar, porque a gente não tem controle de tudo. E quando a gente aceita que simplesmente a gente não pode modificar algo, a gente já fica naturalmente mais tranquilo, porque não tem nada que pode ser feito. E a nossa ação começa a ser mais efetiva em direção daquilo que a gente pode mudar. Então, na prática, para fazer isso, a primeira coisa é fazer essa pergunta: o que aqui está no meu poder e o que não está? E o que não tiver no meu poder eu vou ignorar, o que está no meu poder eu vou agir em relação a isso, e isso vai modificar tudo. Muitas das nossas preocupações são por causa dessas coisas que a gente não pode modificar de fato. E isso me faz pensar bastante numa ideia do estoicismo, que eu já fiz alguns vídeos aqui sobre estoicismo, vocês já viram, até vou linkar um no final. O estoicismo fala muito da dicotomia do controle. E a dicotomia do controle é essa ideia de que existem algumas coisas que a gente pode modificar, coisas internas, coisas nossas, e existem coisas externas que a gente não consegue modificar.
por exemplo, a opinião de outras pessoas. Você não consegue controlar a opinião dos outros. Muita gente fica preocupada pensando no que os outros vão pensar dela, mas isso não é algo que você pode mudar. O que você pode mudar é sempre a sua ação, para que ela seja aquilo que você acredita que é certo. E mesmo assim você não tem a garantia de que as pessoas vão aprovar o que você fez. Então a gente tem que começar a entrar mais em paz com aquelas coisas que a gente não consegue controlar. Isso vai aliviar muitas das ansiedades que a gente tem. Pra quem assistiu o seriado Dark, eu assisti a série Dark do Netflix, até recomendo porque é muito boa. No primeiro episódio, um personagem ele começa a fazer essa oração da serenidade. E é uma oração bem interessante, eu já tinha lido outras vezes. E realmente existe muita sabedoria aí. É interessante notar que às vezes ideias que são extremamente simples, que todos nós conhecemos, elas têm muito poder, elas só precisam ser aplicadas. Então, para que isso realmente tenha sentido para ti, te pergunta o que é modificável e o que não é. O que está no teu poder e o que não está. Então, dessa forma, a gente dissolve grande parte das nossas preocupações e isso exige esforço. Então, às vezes a gente tem que parar e pensar. Muitas vezes que a gente está ansioso, a gente não quer pensar sobre isso, a gente não quer refletir sobre o que está nos perturbando, mas justamente essa reflexão que vai nos fazer crescer e enfrentar aquilo. Então, pare e pense, por que eu estou ansioso? O que disso que eu posso modificar e o que eu não posso? E faz algo em relação ao que tu pode modificar. E também quando a gente faz alguma coisa que melhora a nossa situação, a gente aumenta a nossa autoconfiança e a gente se vê como seres humanos mais capazes. E essa é uma outra coisa que nos ajuda de outra forma a também dissolver muitas das preocupações, inseguranças e ansiedades. Essa é uma ideia que eu implemento muito na minha vida e eu tento sempre fazer isso quando eu estou me sentindo ansioso. Eu tento ver o que eu posso mudar, o que eu posso fazer para me sentir um pouquinho melhor, e para mim isso ajuda bastante. Espero que ajude bastante para vocês também. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like no vídeo para me dar um suporte. Se inscreve no canal se tu não está inscrito. Se tu já é inscrito, ativa o sino das notificações para ver dos futuros vídeos que vem aí. E é isso aí. Um abração, Reconectados, e até a próxima.